Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Ytech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. BTO, serviços gerenciados de TI. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais, se conectar com a gente lá no Instagram. Todos os dias tem bastante conteúdo novo para você. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber um convidado super especial. Ele é fundador da Movestex, plataforma de nuvem para desenvolvedores e startups. Além disso, ele foi engenheiro na Microsoft, foi ele que fundou a Cumulus. Hoje, ele atuou como investidor anjo e parceiro de crescimento na Fúria. Thiago Caserta, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Poxa, o privilégio é meu. Agradeço mais uma vez o convite. Depois de um período sem te ver aí, nos últimos meses, eu diria, né? Você está fazendo muita coisa, Thiago. A minha esposa fala a mesma coisa. Mas eu agradeço muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui dividindo esse tempinho com você e batendo um papo. Olha... eu queria... Muita gente te conhece na nossa área, eu tenho certeza que muita gente estava com saudade de te ver, porque assim, você é muito atuante no LinkedIn, a gente vê, né, os seus posts ali, super interessantes, mas eu queria trazer, para quem não te conhece, um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória, que você contasse um pouquinho para o pessoal. Claro, legal. Eu venho da área de tecnologia, né? Eu, na verdade, desde os meus 11 anos de idade, eu já sabia que eu queria trabalhar com tecnologia. O meu pai, ele, obviamente com muita dificuldade, né? Não vem de uma família abastada, muito pelo contrário, né? A gente também não era, né? Não era uma família miserável, assim, mas a gente, obviamente, tinha as dificuldades, né? Familiares, como qualquer família classe média baixa no Brasil. Mas meu pai, ele percebeu isso e eu lembro até hoje que ele fez um financiamento de um computador da Scopus, né, que era o braço de tecnologia do Bradesco, né? A gente tinha a Scopus do Bradesco, tinha a Itautec do Itaú, e naquela época eu tinha um tio que trabalhava no Bradesco e ele conseguiu financiar não sei quantas vezes lá um computador, acho que era 32 MB de RAM, né? Enfim, aquela coisa maravilhosa que a gente tinha na época, Windows 98 e coisas do tipo. Mas naquele computador foi onde eu aprendi a programar, né? Eu aprendi a programar na época com Basic e eu fazia algumas coisinhas. Eu acabei, enfim, entendendo que realmente tecnologia era o meu chamado, vamos dizer assim, o meu dom. E aí, desde pequeno, então, com essa definição, eu acabei partindo já para os estudos, né? Então, quando eu fiz colégio técnico, né? Na época em processamento de dados, era como chamava, né, o curso. Fiz faculdade de análise de sistemas e aí eu acabei, talvez muito por essa curiosidade, trabalhando muito cedo. Então, no colégio, já com, sei lá, 15 anos de idade, eu já fazia estágio, né? Estágio do colégio, como desenvolvedor. Aí na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, eu já sabia programar. Então, enquanto vários amigos, vários colegas ali estavam ainda aprendendo lógica de programação, né? Aprendendo coisas básicas ali, né? Fluxograma, etc., eu já tinha uma bagagem programando há pelo menos 2 anos. E aí eu acabei avançando na minha carreira, né, muito jovem, assim, né? Sempre nas empresas que eu trabalhei, eu acabava sendo um dos mais jovens. Isso aconteceu tanto na IBM quanto na Microsoft, né? Na Microsoft, eu lembro até hoje, enquanto a maioria dos meus colegas ali tinham já os seus 30 e poucos anos, eu tinha 22, né, 21 anos. Então, foi muito bom, assim, porque eu acho que eu amadureci muito rápido, tanto do ponto de vista, né, emocional, enfim, ter aqueles soft skills, né, que são necessários para você encarar a vida corporativa, mas principalmente os hard skills, né? E eu tive muitos bons mentores assim também na minha carreira. E aí, na Microsoft, eu entrei em 2011, fui acabar saindo em 2017, mas nesse período foi um período que eu trabalhei mais focado em produtos de data, né? No meio do caminho da minha carreira, eu percebi que ao passo que eu gostava de programar, de desenvolver, eu gostava muito que estava rodando por trás dos bastidores, né? Principalmente quando a gente fala de dados, né, especificamente. Então, eu acabei me especializando em banco de dados, principalmente um banco de dados que a Microsoft tem, né, que é o SQL Server. E aí fui para a Microsoft para trabalhar com isso, como engenheiro. Em 2013,
eu fui convidado para uma vaga nos Estados Unidos, num evento que eu estava na Microsoft, e aí em 2014 eu migrei, né, para os Estados Unidos e fiquei lá até 2017. Aí eu voltei para o Brasil para fundar a Cumulus, né, que, como você mencionou aí no comecinho, foi uma empresa que, obviamente, foi um marco na minha vida em muitos aspectos, né? Foi a minha primeira empresa, né, como, assim, do ponto de vista de trajetória empreendedora, foi o meu laboratório, né, foi onde eu aprendi muita coisa, onde eu errei, onde eu tenho muitas histórias, obviamente, para contar. E o foco da Cumulus na época, eu vi geralmente os Estados Unidos estão uns 2 ou 3 anos na frente do Brasil em termos de adoção de tecnologia, né? Tirando agora com o IA, que eu tenho minhas dúvidas, mas a gente pode falar disso depois. Mas em 2014, eu já trabalhava com nuvem na Microsoft e eu já via muitos clientes adotando nuvem, né? Obviamente grandes empresas. E aí isso só foi aumentando, né? 2015, 2016. E aí em 2016, eu virei pro Marcelo, né, que foi meu sócio na Cumulus, e falei, cara, eu acho que tem um mercado aqui ainda inexplorado no Brasil. Acho que nuvem é uma coisa que é um movimento natural das empresas por uma série de aspectos, né, de gerenciamento, de custos e etc. E eu acho que a gente tem um potencial de explorar isso no Brasil, porque eu acho que vai vir uma onda agora. Coincidentemente, em 2017, e aí tem algumas figurinhas que você conhece bem, né, na história, né? Principalmente na época Westcon, né, etc. Na Carlinha, Angélica, você, né, e tantas outras pessoas que começaram a justamente trabalhar com nuvem inicialmente da Microsoft, né? Porque a AWS já existia. A Microsoft ela acabou vindo mesmo forte no Brasil, né? Estabelecendo um modelo de distribuição, etc. Mais ou menos por aí, 2016, 2017. Então a gente acabou pegando uma onda muito interessante de empresas que estavam movendo para a nuvem os seus workloads, para a nuvem da Microsoft, que era até então um pouco mais novidade para eles. E a gente, vamos dizer, surfamos essa onda muito bem, assim, tanto no final de 2017, 18, 19. Por fim, a gente acabou se especializando muito em workloads de data, né? Então a gente virou parceiro da Databricks, além, obviamente, de manter a parceria com a Microsoft. E aí a gente acabou se consolidando mesmo como uma empresa muito especialista em projetos de data na nuvem, né? Obviamente a gente migrava muita gente para a nuvem, né, pensando em workloads mais tradicionais, mas a gente se consolidou bastante nesse sentido, tanto que a gente em 2021 e 2022, 2021 a gente ganhou como 2022 a gente ganhou como parceiro do ano, né, da Microsoft. 2024 a gente ganhou também vários prêmios ali de parceiro do ano. 7, se eu não me engano. Foi 7 ou 8. Então, assim, a gente realmente conseguiu se consolidar. E no meio do caminho teve, né, aí vamos dizer assim, uma mudança de caminho mesmo, né, uma mudança da forma de fazer o negócio como a gente imaginou inicialmente, porque toda empresa que você cria, você algum dia pensa que vai sair dela de alguma maneira, né? Seja porque você, infelizmente, faleceu, né? Então, aí, obviamente, não tem muito como controlar isso. Ou seja, porque você está muito velho, aí você acaba passando isso para sua família, que, obviamente, mais uma vez, não é certeza de nada, né? É comprovado que muitas vezes os herdeiros acabam quebrando empresas familiares, porque não é o sonho deles, né? Era o meu sonho aquilo. O mais comum seria a venda do negócio. Só que a gente não esperava que fosse acontecer tão rápido, né? Então, de 2017 a 2020, a gente teve um crescimento bacana, mas a gente ainda era uma pequena empresa, né? Mas, de alguma maneira, aquilo já tinha atraído ali alguns olhares. A gente teve conversas com grandes empresas que tinham interesse em adquirir a Cumulus, ou pelo menos investir inicialmente, colocar um pezinho ali dentro e começar a fazer esse processo. Mas uma delas em especial, que foi a Logicalis, né, começou um processo um pouco mais robusto em termos de avaliar a empresa, e aí eles acabaram concluindo, vamos dizer assim, o investimento deles em 2020 e uma aquisição mais completa em 2022 e 2023, né? E aí, cansado da vida corporativa, né? Cansado entre aspas, eu sou super jovem, mas a maneira que uma grande corporação lida com o negócio é muito diferente de como uma startup, como uma empresa pequena, né? Uma empresa média lida. Acho que tive muitos aprendizados aí, mas, obviamente, eu queria empreender de novo, eu queria construir algo novo de novo e por isso estamos aqui agora com a Movestex. Movestex, mas você partiu de Cumulus direto para Movestex? Eu parti de Cumulus direto para Movestex. Na verdade, assim... Mas no meio do caminho... O que acontece é o seguinte, tem alguns pontos bem... Porque você tem cara de empreendedor, Thiago.
Eu tenho cara de maluco, né? Não, cara de empreendedor, de sangue no olho, muita energia em tudo que faz. Eu sou bem... não sei se tem uma palavra melhor assim, que define em português, mas o americano chama de hustler, né? O cara que realmente ali quer criar coisa e construir, né? Eu sou bem isso mesmo. Eu acho que desde pequeno um pouco tem uma explicação para isso. Meu pai foi um empreendedor, né? E eu vi meu pai construir negócio gigantesco e quebrar um negócio gigantesco, né? Então eu vi os dois lados da moeda. Mas meu pai inevitavelmente sempre foi esse cara, né? Sempre foi um cara que desenrolou as coisas e eu acho que veio um pouco de inspiração aí nesse sentido. Mas em 2022, mais ou menos, a Logicalis já tinha entrado no negócio e obviamente eu tinha recebido, né, uma parte do dinheiro, né, da aquisição deles. Mas eu cheguei num momento, e a minha esposa obviamente lembra muito disso, que eu fiquei um pouco deprê, assim, acho que seria a palavra certa. Por quê? Por causa do propósito. Nesse momento de 2022, quando eu tinha talvez a maior quantidade de dinheiro que eu vi na minha vida, pelo menos na minha conta, né, eu realmente sentei ali e olhei e falei assim, cara, e agora? É isso? Né? Esse é o sentimento? Né? E aí eu acho que eu comecei a procurar muitas coisas para fazer. Né? Eu tenho um pouco dessa hiperatividade, né? Esse déficit de atenção, de fazer múltiplas coisas, né? Mas nesse período em especial eu realmente estava tentando talvez achar um propósito. E casou, infelizmente, tudo isso com a morte da pessoa que eu falei que foi a minha inspiração, que é meu pai. Então, você juntou um momento de extrema, assim, de extrema realização, né, que é uma venda de um negócio, né, e tal, mas ao mesmo tempo teve, né, essa perda do meu pai e eu acho que eu fiquei um pouco perdido nesse aspecto do propósito. Então, eu fiz várias coisas nesse período. Então, eu abri uma cervejaria, que é uma coisa que eu gosto, eu gostava muito. E não é ruim, não. Não é ruim, né? O problema é acabar com o estoque sozinho, né? Não, mas foi bacana, mas, por exemplo, eu vi que o negócio mais tradicional, né, para mim não faz muito sentido. Eu, pelo menos na cervejaria, achei muito complexo operacionalizar isso, e aí tem uma série de coisas que eu aprendi. Na vida, eu sempre falo, né? A gente acerta ou a gente aprende, né? E eu aprendi coisa pra caramba. O bom é que a gente vendeu a cervejaria até ano passado pra Cervejaria Bragantina, que é uma grande cervejaria de Bragança Paulista. Recuperei meu investimento, pelo menos, né? Que eu sempre falo. O importante é não perder dinheiro, né? A gente aprende, mas também não perdeu. Mas assim, além disso, né? Isso foi uma das coisas, né? Eu fiz várias coisas, fiz vários investimentos, né? Anjo, como você mesmo mencionou. Que para mim, na verdade, tem a ver um pouco hoje com o meu propósito, que é de ajudar, né, novos empreendedores a realmente conseguirem avançar nessa jornada, que é uma jornada difícil, uma jornada solitária, muitas vezes. Por mais que você tenha sócios, é uma jornada solitária, né? Porque a forma que você pensa é muito diferente, às vezes, da forma que seu sócio pensa, né? Então, às vezes, você precisa articular até formas de conversar com seus sócios, né? E isso é uma jornada solitária, né? Porque você não vai terceirizar isso para ninguém. É um baita aprendizado, né? Porque você trabalhar o convencimento de algo que é seu, mas também é do outro. Né? Exato, exatamente. Então, eu escrevi um livro. Acho que a escrita do livro eu comecei antes do falecimento do meu pai, mas aí se acentuou, obviamente, né? Eu senti que esse aspecto do legado, né? De deixar uma marquinha, né? Era importante, né? Eu vinha naquela reflexão realmente meio existencial que eu tive, assim, de... Cara, aqui 100 anos, ninguém vai lembrar quem eu sou, né? Em teoria, né? Porque, sei lá, meus filhos não vão estar mais aqui, né? Então, deixar essa pequena marca, né? Seja através do conhecimento, enfim, de outras outras boas coisas que eu faça, foi algo que eu comecei a fazer, né? De forma mais rotineira, né? Tanto que, se bem que acho que foi 2023, né? Que teve aquele evento beneficente, né? Give It Hope. Exato. Foi um evento que eu participei com bastante alegria por causa disso, né? E não só com bastante alegria, e com bastante dinheiro também. O Thiago foi um dos grandes doadores que nós tivemos, né, sim. No Give It Hope, comprou várias experiências no leilão. Sim, foi muito legal, inclusive. Assim, no fim do dia, é o que eu falei, né? A gente acho que eu tenho um pouco dessa sensação de devolver, né? Você falou do Give It Hope, né? Eu tenho esse lance do Give It Back, né? Então, realmente devolver um pouco. O nome veio daí, né?
Exato. Give it hope. Give it back, né? Exato. Eu comecei um podcast, né? Então eu tive a minha experiência, né, como host, co-host do Open Talks, junto com o Gui, né, Barreiro, que hoje está na Ingram, que está tocando a BR Link, na verdade, né, dentro da Ingram, e o Rafa, que é VP hoje na Ingram de serviços mais global. A gente acabou parando depois de 2 temporadas, né? O Rafa mudou para San Diego, eu também estava numa vida corrida, né? Super, super complicada com vários projetos. O Gui também tinha acabado de mudar de posição, né? Saindo da local web para BR Link, então a gente acabou decidindo meio que não decidindo, né? Decidindo não decidindo que realmente não estava no momento da gente continuar esse projeto. É uma pausa. É uma pausa, né? Foi uma pausa na programação, né? Literalmente falando. Mas foi uma experiência muito legal, assim. A gente teve a oportunidade de conversar com muita gente e eu sinto até um pouco do que você sente, né? De essa troca de experiência, você aprende algo novo todos os dias, né? Que você grava, que você está aqui conversando com pessoas diferentes. Você faz negócios, né? Muita gente não sabe o que rola por trás dos bastidores, os negócios acontecem. Então vamos contar para as pessoas. Podemos contar. O que rola aqui? Os convidados, né? Um acaba conhecendo o outro, começa... Né? Só vem gente boa aqui, começa por aí. Isso é verdade. Só vem gente boa, né? Eu sou um pouco questionável a minha presença, mas o resto é tudo gente boa. E aí as pessoas conversam e aí acaba tendo aquela sinergia e... Sim. Fazem negócio entre eles e eu fico extremamente feliz de ver isso acontecendo. Isso aconteceu agora comigo, né? Foi super despretensiosa aqui a situação, mas semana que vem, por exemplo, já tem uma reunião agendada, né? Com um cliente já, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que realmente o podcast é uma ferramenta poderosa, assim, para várias coisas, né? Primeiro, para disseminar uma mensagem, né? E quanto mais conhecimento a gente dissemina, principalmente nessa era de IA, né, que o conhecimento ele tá banalizado, né, vamos dizer assim. Hoje eu posso escrever um livro usando IA, né, mas enfim, não é um aprendizado necessariamente humano que eu estou colocando ali atrás, né, naquelas palavras, né, eu estou colocando algo que a IA acredita que faça sentido dentro daquele tema. Eu acho que o podcast não, ele já persiste um pouco isso, né, o lado humano do conhecimento, porque você depende de pessoas ali falando, né? Ainda que o Google lançou uma ferramenta, se você já viu, de podcast muito legal. Ele pega o conteúdo e gera ali uma conversa como se fosse um podcast. A última vez que eu vi estava só em inglês, mas super bem humano, assim, dava pra, até difícil dizer se era uma IA falando, mas era uma IA, né? Usando ali todos os modelos e, enfim. Aqui é a IA junto com a outra IA falando. É isso aí. A gente tem um apoio aqui de um computador que traz alguns insights aqui para a gente puxar os assuntos. Usando realidade aumentada, né, para projetar a pessoa. A realidade aumentada, porque ele aumenta o tamanho da tela. Já me perguntaram, por que você não usa tablet? Você não tem tablet? Eu falei, tenho, mas eu não sei, o computador ele está no meu dia a dia. Sim. Né? Então, assim, eu me sinto mais confortável. A experiência é melhor para você. Você poderia usar o tablet? Poderia, sei lá, qualquer dia eu posso trazer, mas... Sim. Tá tudo tão bem, sabe? Vambora. O time que ganha não se mexe. Exato. Muito bom. Então, você estava contando que você veio nessa jornada. Sim, eu veio nessa jornada, tive uma fase um pouco mais de introspectiva, vamos dizer. Uhum. E isso acho que tinha relação direta com justamente a questão do propósito, porque eu assim, hoje está mais claro para mim do que nunca que você pode ter propósitos, os propósitos são mutáveis, né? Eu costumo dizer que são mutáveis, né? Quando você está numa situação X, você pode ter um propósito Y, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu estou numa situação super vulnerável, né? De repente eu moro num lugar muito ruim e eu tenho um propósito de mudar a vida da minha família. A partir do momento que eu mudo a vida da minha família, seja porque eu me esforcei no trabalho, seja porque eu recebi uma herança, não sei, várias coisas, seja porque eu ganhei na Mega Sena, né? Eu não sei, alguma coisa aconteceu. A partir daquele momento, o seu propósito ele precisa renovar, né? Porque senão você faz as coisas sem ter um drive, né? Sem ter uma motivação clara. E assim, naquele momento que eu tive essa fase, eu percebi isso, que a minha vida ela não estava muito clara. E assim, eu não estou nem entrando em subjetividades espirituais, né? Porque cada um tem uma visão, né? Cada um tem uma crença e tal, que muitas vezes guia propósitos, né? Olha, eu tenho uma visão de que no futuro a vida vai ser assim ou ser assado. Não, eu estou falando realmente de propósito aqui, né? No dia a dia nosso, né? Que driva a nossa motivação de trabalhar, a nossa motivação de fazer coisas pelos outros, etc.
E aí, assim, eu encontrei muito isso em duas situações. A primeira situação foi ajudando empreendedores. Então, eu me sentia realizado de poder sentar 1 hora com alguém e dar meia dúzia de conselhos ou falar meia dúzia de frases que às vezes não eram conselhos, mas eram insights de coisas que eu aprendi na minha carreira, minha trajetória empreendedora. E a pessoa me mandava uma mensagem semana seguinte, falou, pô, cara, putz, deu certo aquilo que você falou, fez todo sentido, eu mudei aqui e estamos voando, né? Então, isso me dava essa realização, né, parcialmente. E depois os meus filhos, né? Assim, quando eu falo depois, porque aconteceu, eu senti isso depois, né? Então, 2023 nasceu a minha filha, né? Alguns meses, na verdade, não chegou a dar 1 ano, né, do falecimento do meu pai, minha filha nasceu. E aí mudou, assim, completamente, né? Eu acho que hoje quem tem filho tem propósito, eu diria, e eu sempre gosto de falar isso, assim, quem tem filho tem propósito, inevitavelmente. Mas também a gente precisa pensar nas dimensões, né? Eu tenho um propósito familiar, mas também a gente precisa continuar nessa jornada, né? Fazendo aquilo que a gente acredita que vai ajudar outras pessoas ou que vai nos trazer a realização profissional também, porque é uma parte importante da nossa vida, né? Você comentou que nessa jornada você teve alguns mentores, né? Tive. Quem são as pessoas que inspiram o Thiago Caserta? Olha, eu tive muitos mentores. Então, assim, se eu for lá pro meu passado técnico, né? Eu tive excelentes chefes, gerentes, né? Posso até citar por nome o Marcelo Genaro, que trabalhou comigo na IBM, o Mavini, que trabalhou comigo na IBM, depois me convidou para trabalhar na T-Systems, né, antes da Microsoft. Aí dentro da Microsoft, poxa, eu tive também caras excelentes, o Silvio Pavarino, que era gerente ali da área de engenharia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu tive o Ryan Conrad, que foi meu chefe lá. No Brasil, o meu mentor técnico, né, que é muito conhecido na comunidade, que é o GAFA, né? O pessoal chama de GAFA, o Fabrício Cattai, também me ensinou muita coisa. Agora, quando a gente fala de inspiração, né? Porque todas as pessoas, obviamente, me inspiram em alguma coisa, né? Mas eu volto a falar do meu pai, assim, na minha opinião, porque ele sempre foi um cara... Aquela palavra que eu usei, o hustler, né? Ele sempre foi um hustler, assim. Então, eu sempre percebi que ele fazia... o que ele fazia para dar uma condição melhor para minha família, para ajudar alguém. Meu pai sempre foi um cara que ajudou muita gente. Tanto que no velório dele, algo que me marcou assim, muito, 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 é que tinha coisa de tipo 400 pessoas. Pra você ter uma ideia, assim. Para você ter uma ideia, uma das empresas... enfim, meu pai teve empresa, depois essa empresa quebrou. E aí, por fim, ele acabou virando um representante comercial, né? Então, ele representava várias empresas de produtos alimentícios, né, principalmente doce. E uma das empresas, né, que é uma empresa de lajeado, chama Docile, que inclusive cresceu pra caramba, né? Hoje eles fazem até frente à Fini em algumas linhas. O dono da empresa, ele saiu, né, lá do sul, do Rio Grande do Sul, né, com o avião dele particular, enfim, e foi até o velório do meu pai, para você ter ideia, assim, né, do impacto que ele sempre causou assim, nas pessoas, o valor que ele entregava, né, no que ele se propunha a fazer. Então, eu acho que ele, de fato, foi a minha maior inspiração, assim. Ainda é a minha maior inspiração. Que bacana. E eu tenho certeza que você dá muito orgulho para ele. Tenho certeza absoluta Isso eu já disso. sentia muito, assim, né, antes. Eu tenho certeza disso. Tiago, você encontrou, né, na criação da Moviestex um novo propósito. Sim. Né? E eu queria que você ligasse um pouco essa questão da Moviestex e o empreendedorismo. Tá. Né? Porque hoje você fala, através das suas redes, com vários empreendedores. Quem não conhece o Thiago no LinkedIn, você vai falar assim, cara, que insight bacana. Eu sugiro que você acompanhe o Thiago nas redes sociais, porque tem muita informação que ele entrega ali e 0800, né? Então, assim, lógico. Acompanhe. Tá? Claro. Mas queria que você fizesse essa ligação entre o mundo do empreendedor e a Moviestex. Tá. Bem, então, como eu falei, acho que hoje a barreira de entrada para pessoas empreenderem, ela diminuiu consideravelmente. Né? E quando eu falo de empreender, eu não estou falando de uma loja física ou coisa do tipo, isso é empreender também, mas... como eu comunico muito com startups geralmente têm uma base tecnológica muito grande. Então,
não era incomum eu ouvir, por exemplo, uma pessoa que queria empreender, que queria criar um produto para resolver um problema, ela ter uma barreira de entrada. Qual que era essa barreira? A tecnologia. Então ela falava, poxa, mas eu preciso encontrar um CTO, eu preciso encontrar alguém, um sócio técnico. Hoje, essa barreira reduziu drasticamente por causa da IA. Né? Então, a gente tem várias ferramentas, né? A própria MoveStacks tem o CodeStacks, né? Que a gente está lançando, que basicamente permitem as pessoas a prototipar, a criar, né, produtos, vamos dizer, as primeiras versões, né? O Minimum Viable Product, né? O MVP das soluções delas. Então, primeira coisa, se eu já ajudava empreendedores de alguma maneira, tirarem ideias do papel, ou pelo menos, né, caminhar nessa jornada tão complexa, com a MoveStacks foi meio natural assim, a visão nossa de ajudar pessoas a tirar as ideias do papel através da nuvem. Né? Então, a MoveStacks hoje ela é uma plataforma de nuvem no fim do dia. Primeira coisa, a gente chama de uma plataforma serverless, né? Ou seja, não tem a gestão da infraestrutura por trás para o cliente final, isso tudo fica com a própria MoveStacks, então a gente abstrai toda essa camada de infraestrutura, toda essa complexidade, e a gente se propõe a deixar, né, a interface com o usuário para ele criar as aplicações, criar os bancos de dados, muito simplificada. Então, no fim, o nosso público é esse. Assim, o nosso público é o desenvolvedor, claro, mas é principalmente pessoas que estão querendo tirar suas ideias do papel, que querem de fato começar a construir os seus MVPs, e eu acho que a gente tem tido bastante sucesso nisso, né? E aí, falando um pouco de posicionamento que você falou, né, do LinkedIn, eu tento trazer justamente isso, assim, como que eu posso, nas minhas ações, no meu dia a dia, impactar mais pessoas, né, que estão ou pensando em começar a sua jornada empreendedora, ou já estão no meio do caminho e, de repente, precisam de ajuda. Né? Então, as maneiras que eu encontrei, obviamente, a MoveStacks é uma dessas maneiras. Né? É óbvio que, né, fazendo isso, eu também tenho um retorno financeiro, né, porque é a minha empresa, é a minha startup. Mas eu também, como você falou, eu tento impactar de outras maneiras, através de conhecimento, né, através de conteúdo. E isso é muito caro? Você diz a MoveStacks? Não, na verdade a gente criou, e esse é um outro ponto também, né? Quando a gente fala de nuvem, para as pessoas assim, mais leigas no geral, ela não compreende 100%, né, o conceito por trás de elasticidade, etc. Porque quando você tem uma solução, você quer resolver um problema, exato, né? Você não está olhando para... Você não está olhando para especificidades, banco, exato, nada disso. Então, o que a gente fez? Ao invés de criar um modelo meio pay as you go, como uma cloud tradicional, a gente criou planos fixos. Então, por exemplo, no Brasil, os preços começam em R$ 79,00 e vão até R$ 600,00 por mês. Uau! Né? São 3 planos, né? De R$ 79,00, R$ 199,00 e R$ 599,00, alguma coisa assim. E assim, tudo que tem ali, ele já é o suficiente para começar um projeto, tirar o MVP e começar a escalar o MVP. Né? Então, assim, começar a escalar de fato, né, o que você tem ali, a seu negócio, a sua empresa. Você tirou totalmente a barreira de entrada. Exato. A ideia era essa. Né? E também diminuir um pouco as potenciais surpresas, porque até existem outras soluções no mercado. Por exemplo, eu quero hospedar uma aplicação. Né? Existe a Vercel, né, uma solução americana, tal, foi criada por um argentino, super bacana. Só que acontece, dependendo do que você usa lá dentro, ele vai cobrar de maneira escalável. Então não é incomum você começar gastando $20 por mês e um belo dia você receber uma cobrança de $1.000, porque você teve um consumo maior. Então, assim, o empreendedor não está preparado, principalmente o cara que não é técnico. O técnico também já toma essas burdoadas às vezes, mas os não técnicos às vezes não fazem a mínima ideia, né, de como funciona. Né? Quantas vezes na Microsoft, na AWS, Google, né, receberam, talvez diariamente eles recebam algumas milhares de requisições de pessoas falando, poxa, eu gastei mais do que eu pensei porque eu não desliguei um recurso, porque eu... Então a gente tentou realmente simplificar esse processo, inicialmente. E além disso, simplificar o processo de deployment mesmo, né, de criação das soluções, de hospedagem das aplicações e coisas do tipo. E junto com tudo isso ainda vem uma consultoria. Consultoria não, mentoria. No fim do dia, assim, o meu lado pessoal, hoje eu trato... Bem, o Thiago é uma entidade praticamente, né? Assim, no sentido de que, literalmente falando, né? Então eu tenho uma empresa que eu vou dizer assim, chama Thiago Caserta, que hoje tem sim um pedaço relevante que envolve mentoria,
Eu tenho uma comunidade, né, que é o Founder Circle. Então, querendo ou não, são fontes de disseminação de conhecimento, mas também são fontes de receita, né, para mim. Assim como o meu livro, né, também, né, não deixa de ser uma fonte de receita. Aí, obviamente, dentro desse espectro, Thiago, eu ainda posto meus conteúdos, eu tenho algumas newsletters, né, enfim, que eu posto artigos. Aí eu tenho a Movestex. A Movestex, de fato, é uma entidade à parte, né, uma startup, que eu tenho 2 sócios, né, que é o Marcelo e o Rodrigo. E, além disso, eu tenho um pezinho, né, na Fúria, né, como você bem mencionou, apoiando ali, principalmente o Akari, né, que é o CEO, o co-CEO da Fúria, né? A Fúria tem 2 CEOs, que um é o Jaime e o outro é o Akari. O Akari olha mais para esse lado mais comercial, crescimento, marketing. E eu apoio ali, basicamente, nessa aquisição de novos clientes, novos parceiros, etc. E você gosta da área de serviço, né? Porque trabalhar com serviço não é fácil, né, Thiago? Trabalhar com serviço não é fácil. Eu acho que tem um grande diferencial aqui na Movestex, que é o poder de escala. Porque quando a gente entrega serviço puro, né? Então, sei lá, vou dar uma consultoria mesmo, né? Quando eu faço uma mentoria, meu tempo é escasso, né? Eu não consigo vender 1000 mentorias, né? Eu consigo fazer 1, 2 no mês, no máximo. Então, o serviço é a mesma coisa, né? Se eu vendo ali um desenvolvimento de um software, eu dependo exclusivamente de pessoas para fazer. A Movestex não, ao passo que a gente entrega um serviço, né, que é a hospedagem das aplicações, banco de dados, aquilo ali é escalável de acordo com a capacidade computacional que a gente tem na nossa infraestrutura para prover para os clientes. Então, isso foi uma coisa importante. Assim, quando eu saí da Cumulus, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia trabalhar mais com serviços da maneira como eu trabalhava, né? Que é vendendo projetos, que é, de repente, tendo pessoas trabalhando para clientes específicos, squads e coisas do tipo. Por quê? Porque isso não é escalável. E você lida com um tipo de material, né? Que é a sua matéria-prima, que é complexa de gerenciar, que são pessoas, né? Então, a gente sente muito isso na empresa de serviço. Você tem um cara muito bom que está trabalhando para o cliente X, né? E esse cara, por motivo X, Y, não pode mais trabalhar para esse cliente. Quando você coloca uma outra pessoa, talvez aquela pessoa tenha formas diferentes de trabalhar, talvez ela não tenha um conhecimento técnico tão bom contra a outra. Então, é difícil. Muitas vezes você frustra um cliente, você tem que lidar, né, com essa gestão de expectativa. É muito complexo. E a escala, então, né, a Cumulus mesmo, a gente chegou a ter 300 pessoas, né, no time, 300 e poucas pessoas, não lembro exatamente o máximo número que a gente chegou. E não é fácil, né, lidar com tanta gente. Então, a Movestex não. A Movestex tem hoje somos 3 pessoas, por exemplo, né? São 3 co-founders e somos nós 3, basicamente, que toca toda a operação, toda a empresa. E, Thiago, quando a gente fala de empreendedorismo, tem uma tríade, né? Tem uma tríade. E eu gosto muito, na verdade, até essa tríade, quem fala muito isso é o Flávio Augusto, né? Que é o fundador da WiseUp, né? Agora Wiser. Que é a tríade do empreendedor, né? Tem muita gente que tem ideias muito boas, que a gente chama de visão, né? Ele tem uma visão bacana, às vezes, de um problema real, que pessoas reais vão pagar dinheiro real para resolver, né? Porque também tem muita gente que tem ideia e fala, putz, cara, isso aqui não é um problema, realmente, né? Eu quero fazer um Uber para cachorros. Pode ser um grande problema, mas, né, tem minhas dúvidas, né? Será que alguém está disposto a pagar, né, para levar o cachorro num lugar tal? Qual que é a demanda disso, né? Então, a visão é uma coisa importante. Mas existem 2 outras coisas que são tão importantes quanto, que é a coragem e a competência, né? Então, eu vejo muito isso, principalmente em quem tem aquele medo de empreender, que às vezes a pessoa ela tem competência, mas falta coragem, falta visão. Sem essa tríade, é quase impossível você conseguir empreender, né? Então, você precisa ter a visão. Poxa, eu tenho a visão clara do que eu posso fazer como produto, como serviço. Eu tenho a competência. E se eu não tenho a competência, por isso que existem sócios, né? A gente pode trazer pessoas competentes para nos ajudar. Assim como eu posso buscar conhecimento para me tornar competente. E aí precisa da coragem, né? Assim, não tem como empreender sem coragem, né? Ficar sem salário, ficar sem dormir, né? Enfim, são coisas complexas de gerenciar. Acho que essa tríade é bem relevante mesmo. Junto com essa pergunta, eu queria puxar uma outra que são, na sua experiência, quais foram os desafios que você teve quando você fundou as suas empresas? Pega a visão, galera, pega a visão. Cara, o desafio, eu acho que os desafios eles mudam, assim, né? É igual um videogame, né? Você vai passando de fase, vai ficando mais difícil. Eu acho que o primeiro desafio que você encontra é a síndrome do impostor, assim. É um dos primeiros desafios, porque
eu falei dessa tríade, né? Às vezes você tem coragem, você tem a visão, mas às vezes você sente que não tem a competência, muitas vezes, de tocar um negócio. Porque o empreendedor ele precisa ser multifacetas, né? Ele precisa saber vender, ele precisa saber organizar financeiramente um negócio, ele precisa pagar pessoas, ele precisa, às vezes, executar o trabalho, né? Principalmente no início. Então, essa questão da síndrome do impostor, essa coisa de se sentir capaz de fazer as coisas, às vezes é um desafio, né, de cara, e que às vezes é um desafio que você vai carregar para vários anos, porque cada ano você tem que amadurecer, né? Sua empresa cresce, você precisa gerenciar pessoas, né? Sua empresa cresce, você precisa começar, de repente, a mudar o modelo contábil do negócio. Isso exige um conhecimento diferente em termos de finanças e contabilidade, etc. Então, assim, eu diria que nessa minha experiência toda, eu tive, acho que, praticamente todos os desafios que o empreendedor poderia ter. Desde convencer família, né, uma coisa super complexa, né, gerenciar a expectativa da família, porque uma hora você é um empregado, né, de uma grande empresa, ganhando um salário fixo todo mês, colocar aqui segurança, porque não existe, né, estabilidade não existe, a gente sabe disso, mas enfim, você é menos afetado por certas coisas. Outra hora você está não ganhando nada, né? E trabalhando pra caramba. Sem expectativa, trabalhando muito. Então, acho que desde gerenciar a expectativa da família, gerenciar recursos, tive dificuldades com sócios, né? A gente teve na Cumulus um dos sócios, a gente teve uma desavença grande, assim, em termos estruturais mesmo, né? De valores e outras coisas. Valores, eu estou falando de valores pessoais. E então, por exemplo, fazer uma remoção de um sócio é extremamente complexo, né? Dependendo da estrutura da empresa, é até mais complexo, né? Então, acho que foi um desafio, acho que esse foi talvez um dos momentos mais difíceis. E aí, óbvio, né, tem os desafios do crescimento, né? Na Cumulus a gente realmente saiu de, por exemplo, fazer contabilidade no papel de pão, né, para rodar no SAP, né, que é o padrão da Logicalis. Então, a gente teve toda essa maturidade, né, esse amadurecimento para ser feito. E como qualquer coisa, né, todo amadurecimento ele vem com dor, né? Ele vem com... Eu sempre falo, né, todo assim como a criança vira adolescente, às vezes começa, né, a roupa ficar apertada e começa a ver pelo e acne, etc, né? Assim, todo amadurecimento vem com coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Mas foram lições importantes, assim, que eu tirei em todos eles, sem exceção. E você trouxe pra gente um livro, e eu queria, Sim. na verdade, nesse livro, o que me chamou muito a atenção, o título dele, né? Transformação Digital... Desmistificada. Então, eu queria que você trouxesse, antes do Desmistificada, o Transformação Digital. Porque cada pessoa entende transformação digital de um jeito. Sim. E eu acho que a forma como você fala sobre isso é muito desmistificada. Cara, esse livro, é o que eu te falei... Não, mas aproveita e faz uma pose, assim, mostra o livro. Vou mostrar o livro, né? Transformação Digital Desmistificada, foi publicado pela editora Gente. Que, puxa, foi super bacana, assim, a experiência de publicar com eles, né? Super profissionais. O que acontece? Eu tinha uma visão de que a minha mãe não sabia o que eu fazia, né? E é o que você falou, as pessoas, no geral, quando você usa muito um termo, por exemplo, transformação digital, né, que é um super batido, né, principalmente em 2021, 2022, né, acho que teve um boom, né, desse termo. É tipo hoje, né? Qualquer frase que você colocava, você falava transformação digital, exato, ficava bonito. Exato. Hoje você fala AI. Hoje é AI. Hoje é AI, IA, tudo certo. E assim, na minha cabeça sempre... ficou muito claro que a transformação digital tinha mais relação com a transformação e não com o digital, né? O digital era um meio, mas a transformação ela era a base de tudo. Então, o que eu tentei passar nesse livro, né, sobre transformação digital, e eu posso trazer aqui uma referência clara do que é na minha perspectiva, é que todos nós estamos inseridos na transformação digital. Porque, mais uma vez, é uma transformação em como nós fazemos negócio, é uma transformação em como nós conhecemos pessoas, é uma transformação em como a gente gerencia o nosso dinheiro, é uma mudança de hábito, né, diário na nossa vida, ou seja, uma transformação através da tecnologia, através do digital. Então, antes, né, a gente ia numa agência de banco, agora a gente faz tudo no aplicativo do banco. Então, é uma transformação digital. E quando tem que ir no banco, reclama a beça. Exato. E isso é interessante, porque justamente a transformação digital, o que ela trouxe, foram mudanças de hábito tão
enraizadas que elas causaram fenômenos, né, pensando em fenômenos antropólogos, né, assim, fenômenos humanos, muito interessantes, como, por exemplo, a perda da paciência. Né? As pessoas antes eram mais pacientes. Agora, quer ver uma coisa, né? Eu até cito aqui no livro. Antes, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos talvez não seja muito, mas 15 anos atrás, você ia pedir um táxi, você já sabia que você ia esperar X minutos, X horas, ou até você precisava pedir com antecedência, um dia antes, 2 dias antes, né? Se você fosse fazer uma viagem. Deixava programado, né? Deixava programado. E torcia para o cara não aparecer, né? Hoje, se você chama um Uber e demora mais 5 minutos, você já está irritado. Né? Assim como na fila do banco, que você deu um bom exemplo. Então, você percebe que a transformação digital é mais sobre a transformação do que sobre o digital. O digital é o meio. Então, é isso que eu tento passar aqui. E eu escrevi esse livro, quando eu falo que eu escrevi para minha mãe, é justamente para que as pessoas entendam que a rotina delas, a vida delas é impactada justamente por essa transformação. Desde o momento que ela acorda, que a Alexa levanta ela, até o momento que ela toma café e está olhando as notícias no celular ou está vendo as redes sociais, até a forma como ela pede a comida dela hoje, que não é mais ligando, é através de um aplicativo. Isso trouxe coisas boas e coisas ruins. A gente perde um pouco o contato humano, a gente perde um pouco da nossa humanidade, né? E com a IA, muito mais. Então, assim, é um livro sobre tecnologia, mas é um livro que traz uma reflexão importante, assim, na minha opinião. E foi o que eu tentei escrever. Tanto que minha mãe leu esse livro e falou, pô, agora eu entendi muita coisa. Que bacana. Você está escrevendo outro? Eu tô escrevendo outro que, na verdade, tem mais relação um pouco com essa visão de startups e ajudar, né, cada vez mais essas pessoas que querem começar a empreender, né, os fundadores de startups. Então, eu comecei com uma newsletter inicialmente, que chama Manual do Founder, que está no LinkedIn. Hoje deve ter umas... Bem, pode estar atualizado quando sair esse episódio, mas deve ter umas 15, 16 publicações. E ali eu tento colocar de uma maneira muito fácil de entender, uma linguagem bem direta, bem objetiva, que é o meu jeito mesmo de falar, determinados temas, né? Finanças, enfim, a parte legal e assim por diante. E aí, não era incomum pessoas mandarem mensagem no direct ou mesmo no comentário, falando, pô, cara, se tivesse um livro que pudesse compilar tudo isso, ia ajudar muito. E eu comecei a escrever esse livro. Eu comecei, pra você ter ideia, em dezembro. Então, eu comecei a newsletter, não lembro se foi novembro, outubro, setembro, foi por aí. Em dezembro eu comecei a escrever. Quando eu fui me dar conta, que foi, sei lá, algumas semanas atrás, eu já tinha 300 páginas, assim, né, no documento Word escrevendo. Obviamente, eu aproveitei muito do conteúdo que eu já tinha produzido, né? Obviamente, eu dei só mais um tapinha ali para ficar mais interessante, mais relevante, mais cativante até de ler. E aí eu resolvi quebrar ele em fases. Então, ao invés de lançar um livro gigante, que na verdade não é um livro para você ler do começo ao fim, como uma novela ou um livro de ficção, ou mesmo esse livro, ele é um guia de consulta, basicamente. Então, eu dividi ele em 4 partes. Então, a primeira parte é a fundação, né? Fundação de um negócio, não só a fundação de fundar a empresa, mas a fundação, a base, né? O alicerce. Aí a gente vai ter a execução, que é o início. Mas aí você está dando dicas? Eu tô colocando desde playbooks até uma visão... Sim, eu dou dicas, eu coloco realmente coisas que eu sei que funcionam e eu sei que não funcionam. Óbvio que é um pouco subjetivo, porque talvez para algumas pessoas ela vai ter que ponderar o que faz sentido para o negócio dela, porque né, pode estar relacionado com o segmento que ela está, pode estar relacionado com o país que ela está, inclusive, etc. Mas, assim, no geral, ali, desmistificar um pouco certos aspectos. Então, vou dar um exemplo. Construindo um MVP. Né? Muita gente acha que você deveria construir um produto super bonito, né, com 1 bilhão de funcionalidades, etc. Fale-me mais sobre isso. e às vezes a pessoa vai perder o timing de lançar algo que é funcional, mas bom o suficiente para validar se ela está resolvendo um problema real. Porque o objetivo do MVP não é ser a primeira versão do seu produto, assim. O objetivo dele é validar, de fato, uma hipótese. Você pode evoluir a partir do MVP, o seu próprio MVP, para se tornar um produto que no futuro vai ser robusto, com uma série de funcionalidades, etc. Mas no primeiro momento, a validação, você nem precisa muitas vezes de um produto técnico, assim, tech realmente. Às vezes você consegue validar com uma lista de e-mail, com uma página na internet, né, com uma landing page que a gente fala. Você pode validar com ligações, enfim, tem uma série de formas de você validar. Então, eu diria que o feito
é melhor que o perfeito. Perfeito. Em MVP é isso. Em MVP é isso. É claro que tem exceções, né? Esses dias mesmo me perguntaram, mas a Lovable, né, que é uma startup que lançou, uma startup europeia que lançou uma solução de AI coding, né? Ela demorou 18 meses para lançar o produto dela. Só que assim, ela já tinha outros concorrentes, ela já estava no mercado validado, entre aspas, né? Então, quando você está no mercado validado, você talvez precise ter diferenciais muito claros. Agora, quando você está criando um MVP e validando se aquilo realmente é uma dor, se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo, aí não tem por que você gastar mais do que 1, 2 meses criando aquilo, né? E esse é o problema. Muitas vezes a pessoa perde o timing porque ela leva 6 meses, 1 ano, 2 anos para colocar na rua algo que as pessoas nem querem, né? Então, essa é uma das coisas que eu cubro ali no Manual do Founder, mas tem várias outras coisas, né? A gente está falando, por exemplo, na parte de execução, contratação de pessoas, como você demite uma pessoa. Então, assim, eu tento colocar ali coisas práticas, coisas que funcionam. E mais uma vez, não estou ali para também... eu vou repensar aqui, porque senão eu vou falar um francês aqui, mas eu não estou ali para jogar regras, né? Quem pegou, né, sabe o que eu ia falar, mas assim, eu não estou ali para jogar regras, né, escrever isso aqui está em pedra, mas eu estou trazendo ali insights, ensinamentos de coisas que eu passei, que eu vivi, que eu apliquei, e também um pouco de literatura, assim. No fim, eu tenho uma base, né, literária em termos de empreendedorismo grande, né? Em vários momentos da minha vida acabei tendo que ler livros específicos para lidar com certas coisas. E aí eu tentei trazer também ali um pouco de boas práticas, assim. E aí eu dividi em 4 partes. Então, a primeira parte, fundação, a segunda, execução, a terceira, escala, e a quarta eu tô chamando de mapa da jornada, mas é quase o fim de festa, né? Aquela música, a última música tá tocando, né? E aí eu entro um pouco naquilo, né? A empresa tem 3 destinos. Você vende ela, seus filhos herdam, né? Seus herdeiros, ou ela morre, né? Morrer não é uma coisa que ninguém quer, né? Mais uma vez, a opção de os herdeiros, não sei se eles vão querer fazer isso, né? Não é o sonho deles. Então, assim, a venda, um IPO é geralmente o caminho, né? Que eu vejo as empresas mais bem-sucedidas adotarem. E aí eu falo um pouco disso. E no final eu falo um pouco de propósito também. Porque não é incomum isso que eu passei, outros empreendedores passarem. Né? Não é incomum de entender que, poxa, e agora? Né? O que acontece, né, depois do exit? Então eu falo um pouco disso. E é interessante, Thiago, que isso tudo aconteceu na sua vida num curto espaço de tempo, né? Foi. Tem gente que leva 2017, uma vida toda para construir uma empresa, fazer essa empresa crescer, vender essa empresa, partir para um segundo negócio. Você, em poucos anos, fez tudo isso. Eu acho que aí tem um pouco também de inquietude da minha parte, sabe? Aí tem a ver um pouco com o meu estilo, assim. Em algum momento mesmo, em 2022, ali, comecinho de 2023, eu mesmo sentei... eu vou considerar ele como fundador, tá? Apesar dele ter adquirido a Logicalis no comecinho. Mas o cara que é o fundador, vou chamar assim, o Jens, que é um senhor, né, super inteligente, enfim, ele tem só ali o grupo inteiro da Datatec, né, debaixo dele. Ele mesmo ele tinha me trazido a percepção de que eu era um builder. Ele falou, cara, você é um builder, né, você gosta de construir coisas. E é o meu perfil, assim, eu gosto de construir coisas, não necessariamente eu gosto de levar as coisas até um momento centenário, sabe? E não é incomum, a gente vê, né? Tem grandes empresas, por exemplo, a TOTUS, a Localweb, e, cara, os empreendedores que estão ali à frente desses negócios estão ali há dezenas de anos, né? Eu entendo essa visão, mas eu sou um cara mais de construção, execução, escala, mas eu tenho que ter aquele final, né? Que é aquela... pode ser 7 anos, como foi o meu caso, um pouco menos, né? 6 anos, podem ser 10 anos, mas eu não tenho o perfil de estar num negócio de 20, 30, 40 anos, né? Eu não me aguentaria. Eu acho que eu ficaria na mesmice, assim, de alguma maneira, até porque chega, né, um platô em algum momento. E a quebra desses platôs depende, às vezes, de mudanças drásticas, assim. E eu gosto muito de construir coisas. Eu estou curiosíssima, Thiago, para ler o seu livro, porque ele, inclusive, encaixa com o meu momento. Então, assim, que legal, curiosíssima para ler. Muito bom. Não tem como conversar com você e a gente não falar de IA. Não tem como, porque assim, por mais que todo mundo fala de IA, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Sim.
No caso do Thiago, ele faz. Então... Eu confesso que eu tenho muitos haters, né, nas redes sociais por causa desse tema. Inclusive, um cara me chamou ontem de IA Max. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Eu falei, pô, cara, ele é o IA Max. Eu falei, pô, cara, é tipo como se eu fosse um cara que defende a IA com unhas e dentes, né? Não, você só usa. Eu uso bastante. É só usar que aí você vai entender. Claro. Mas eu acho que isso não é um hate, isso é um elogio. Eu sinto, na verdade... Considera como um elogio. Eu sinto, na verdade, que é um mecanismo de defesa. Se você notar, assim, nos meus posts, eu tenho posts viralizados mesmo, né? O último que eu falei de IA, sei lá, 4 youtubers, assim, influenciadores tech falaram do meu post, né? Caras com, sei lá, 100 mil seguidores e tal no YouTube. É um post que deve estar hoje com 5 mil reações, assim, com centenas de comentários. O que acontece? Eu tento trazer a perspectiva, e muita gente acha que eu tô querendo dizer que a IA vai substituir os desenvolvedores, por exemplo, que é, querendo ou não, as pessoas que eu mais converso, né? Eu converso com muito desenvolvedor. E eu nunca falei isso especificamente, eu sempre falo que a IA ela gera mais produtividade, ela gera eficiência. Então, não é incomum empresas não precisarem contratar ou até reduzirem a sua equipe porque elas conseguem gerar mais eficiência com IA. Ponto. Não é nada complexo de se fazer a conta ali. Ah, mas se eu manter o mesmo time e trouxer a IA, eu vou ser ainda mais produtivo. Cara, é verdade. Mas às vezes para a empresa naquele momento não é mais produtividade. É a mesma produtividade com um custo menor. Né? E essa é a cabeça do empreendedor, essa é a cabeça do cara que está tocando um negócio. Ele muitas vezes precisa maximizar margem. Né? Empresas, né, para deixar claro, não é uma... Tirando, obviamente, empresas que são para esse propósito, mas não é uma instituição filantrópica. Né? A empresa visa lucro. E sem contar que eu não conheço um desenvolvedor que está desempregado. Não, hoje não tem. Não tem. Você quer contratar A minha empresa é de dev. Você Sim. quer contratar, a gente tem muita dificuldade. Sim. Mas aí também tem um detalhe importante. Os devs bons, né, estão empregados. Né? Porque, obviamente, a gente tem pessoas boas e ruins em todos os segmentos da vida. Uhum. Né? Então, assim, o que eu trago muito de reflexão é... Mais uma vez, eu não acho que Pior não que vai... nesse momento, acho que até deve ruim. Não, então, exato. Tem um case muito legal foi até tava no X, né, agora, né, o Twitter, de um menino que ele foi contratado como dev sênior, né, remoto, numa startup no Vale do Silício, etc. E ele nunca tinha programado. Tipo, ele tinha, assim, um cursinho básico de programação, algo do tipo, só que ele fazia com a IA. A questão é que ele gerava um código tão bom que ninguém percebeu. Ninguém falava que ele não era sênior. E não tá tudo certo? E aí é que entra o ponto, né, que eu ia trazer. Eu acho que muitas pessoas acabam criando esse hate, não só sobre mim, né, mas sobre qualquer outra pessoa, que não enxerga da mesma maneira que ela. Então, e principalmente pessoas que estão na defensiva. Né? Então, um desenvolvedor que se sente ameaçado pela IA, ou porque ele não acredita, que ele é cético e coisas do tipo, ele obviamente vai falar, né, eu não concordo, mas o problema é que o não concordo eu aceito, né? A questão é quando o cara extrapola, né, para justamente uma visão mais irônica das coisas, ou enfim, não vem ao caso, até porque não me afeta. Mas, mais uma vez, eu acredito que o futuro é exatamente o que a gente está falando, é mais eficiência, mais produtividade. Vai acabar os desenvolvedores? Claro que não. Né? A gente precisa de uma interface com a IA. E essa interface nada melhor do que o desenvolvedor. Agora, pessoas que não são desenvolvedoras, elas podem desenvolver soluções. Ah, mas ela vai desenvolver soluções que não têm segurança aplicada. Hoje não tem segurança. A IA, cara, ela vai evoluindo e ela vai aprendendo com seus próprios erros e ali ela vai poder, de repente, implementar aspectos de segurança. Ou, melhor, a pessoa ela vai criar uma primeira versão da solução dela, sem a necessidade de um desenvolvedor, para validar um problema. Uma vez validado, aí sim ela vai levantar dinheiro, vai contratar desenvolvedores para melhorar a solução. Então, eu acho que assim, no fim do dia, a IA ela veio para agregar. Né? Existem pessoas com uma visão mais apocalíptica? Claro que existe. Né? Eu mesmo conheço uma galera, mesmo no Vale do Silício, assim, tem um brasileiro que mora lá, que tem um coworking de robótica, eu não vou citar o nome por respeito, mas cara, ele tem uma visão 100% apocalíptica. Para ele, assim, os filhos dele não deviam nem estudar mais, sabe? Mas... Você tá vendo essa xícara? Tô vendo. Ela, aqui dentro ela é amarela, né? Sim. Tem gente que fala que é preta. Tem gente que fala que é azul.
Não tô nem falando de daltônico, tá? Sim. Até porque As opiniões. Né? eu aprendi que 10% dos homens são daltônicos. Sim. Então, a gente até fez um episódio aqui com o Léo. Olha que legal. Ele enxergava azul. Super bacana. E, então, assim, na verdade, a cor que ele enxerga, pra mim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não muda a minha vida, Sim. né? Você respeita, você tem outra opinião e beleza. Exato. E segue a vida, né? E aí, esse lance do concordo. apocalíptico, né? É uma coisa mais apocalíptica. A gente não precisa saber quem tá certo, né? É o que eu sempre falo, quem viver verá, né? Quem viver verá. Então, assim, eu tento trazer consciência. Gerar consciência é o que é o meu objetivo. Nunca é pregar em pedra. Porque, cara, ninguém pode, né? Tirando profetas, né? E, cara, eu não sou um profeta, né? Não sou uma pessoa que pode dizer, com certeza, ler o futuro. Mas a gente sabe que na história da humanidade existiram pontos de inflexão. Por exemplo, as revoluções industriais foram pontos de inflexão, né? Quando o pessoal fazia, sei lá, tudo manualmente, fabricava, né? As linhas de produção eram totalmente manual. Quando veio a máquina a vapor, cara, alguém parou de fazer alguma coisa, né? E ela teve que aprender outra coisa, né? A eletricidade foi até maior. Por isso que, por exemplo, muitas daquelas pessoas, algumas foram para as ruas, né? Viraram, infelizmente, pessoas sem condição, né? E aí, muito impulsionado pelo capitalismo que acelerou muito com isso, né? Então, as pessoas gerando mais coisas, gerando mais dinheiro, gerando mais riqueza. Algumas que ficaram para trás e beleza. Outras assumiram outras posições, outras foram para o escritório, viraram contadores, viraram datilógrafos, né? E coisa do tipo. Assim como, a partir do momento que nasceu o computador, já a máquina de escrever não fazia mais sentido. Então, se você tinha experiência com máquina de escrever, cara, esquece, não tem mais. Você tem que aprender a teclar, você tem que aprender a digitar no teclado. Então, assim, mais uma vez, eu acho que essas revoluções todas, e eu falo muito disso nesse livro, tá? Sobre essas revoluções industriais e como as revoluções industriais foram pontos de inflexão e que a gente está vivendo um outro ponto de inflexão, agora na era da IA. E eu acho que a gente vai ter que entender que, cara, a vida é assim, né? Eu tenho certeza que tinha um monte... Na verdade, teve, né? Um protesto, né, dos datilógrafos, né? Enfim, assim, em vários lugares no mundo, na época. Mas, cara, você tem que aceitar. Tiago, a gente não precisa nem ir lá atrás. Se a gente começar a olhar para aqui... É o Uber, né? Pensa no Uber da vida. Uber, Cloud, sim. não precisamos nem ir lá atrás. É verdade. Aqui agora. Né? E tem uma trend, né, muito interessante que... Você conhece um cientista muito famoso chamado Instagram? Sim, verdade. Ele estudou muito, né, um cara muito inteligente e tal, que fala lá, primeiro você começa. É verdade. Depois você melhora. Depois você melhora. E é o que está acontecendo. Essa trend ficou bem... Tem vários memes dessa trend, inclusive. Né? Tiago, eu não posso deixar você ir embora sem fazer uma pergunta. Tá. Pode que perguntar. Na sua opinião, a pessoa que está pensando em empreender, um caminho... Eu não vou nem dizer um caminho seguro, mas um caminho. Se fosse você hoje... Começando do zero. Do zero, o que você faria? Assim, bem prático, assim, sabe? Pragmático. Tá, assim, essa resposta eu não consigo dar com uma frase única. Ok. Mas não, eu vou... É um caminho. É um caminho. Tá. Primeira coisa que eu sempre falo, empreenda com algo que você tenha competência pensando na tríade. Então, é óbvio que eu não preciso ser um mestre cervejeiro para ter uma cervejaria, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu contratei o melhor mestre cervejeiro que tinha na época. E eu abri uma cervejaria e aprendi ali e, inclusive, descobri que eu não gosto. Né? Eu gosto da cerveja, mas não gosto do business, do negócio. Mas se eu começo a empreender hoje, primeira coisa, é trabalhar com algo que eu entregue valor. Então, que eu realmente seja uma pessoa especialista naquilo, ou que eu tenha competência suficiente para entregar valor com aquilo. Então, por exemplo, se eu vou montar uma fintech, cara, eu posso até estudar, mas, cara, o ideal é que você tenha vindo do mercado financeiro, preferencialmente naquilo que você está se propondo. Então, é uma fintech de crédito consignado. Cara, você tem que ter trabalhado com crédito consignado num banco ou em qualquer outro lugar. Então, na minha opinião, esse é um ponto importante. Segundo ponto, que as pessoas acabam tendo muita dificuldade. Valide o problema antes de você construir qualquer coisa. E validação, mais uma vez, pode ser uma série de coisas que não são grandes tecnologias. Pode ser uma landing page, né? Pode ser uma planilha do Excel, pode ser, enfim, até a gente chama de
Puxa, esqueci a palavra. Como se fosse um mordomo, né? Você pode vender uma visão de um produto, mas você está entregando por trás manualmente, né? Muitas empresas têm casos maravilhosos aí. A RD Station, né? Que foi um grande caso aí de aquisição pela TOTS aqui no Brasil. Ela começou assim, né? A pessoa pedia lá a página e eles faziam lá por trás, os bastidores faziam na mão, né? Então, validar o problema, se você realmente está resolvendo um problema que é uma dor, que as pessoas pagariam por aquilo, isso é importante. Porque às vezes, qualquer coisa, assim, não é incomum, tá? Encontrar empreendedores que falam assim, poxa, mas eu já perguntei para 20 pessoas se elas usariam, elas falaram que usariam. Eu falei, beleza, pede para ela passar o cartão de crédito, então. É assim que se valida, né? A gente não valida um problema, uma hipótese, uma startup, se ninguém está pagando por aquilo, né? Então, o MVP ele só é validado a partir do momento que alguém paga por aquilo. Então, eu acho que validar o problema e ter, né, assim, a consciência e a competência naquilo que ela está se propondo a fazer, na minha opinião, são duas coisas imprescindíveis. Assim, no geral, tem pessoas mais corajosas, que aí vão empreender com a cara e com a coragem, sem ter um puto no bolso, né? Mas, no geral, assim, eu diria para a pessoa estar preparada financeiramente, porque é uma jornada que vai apresentar desafios. Então, ela pode reduzir o custo de vida dela, ela pode pegar dinheiro com a mãe, com o pai, com os avós, o que quer que seja, mas eu acho que ela tem que estar preparada para passar por uma fase sem ter muita previsibilidade de salário, de pagar as contas, enfim. Então, eu acho que é um ponto importante. Por quê? Porque se o ser humano por trás da empresa não está bem, né, e a gente sabe que financeiramente, né, por exemplo, você tem uma família, né, eu acho que não tenho dados científicos para isso, mas acho que um dos maiores problemas dentro de casamentos é a questão financeira, muitas vezes. Então, na minha opinião, se o ser humano não está bem, ele não vai conseguir desempenhar, né, ou ter uma boa empresa, uma empresa que está bem também, né? Eu tento não separar. Eu acho que o CPF não separa do CNPJ, no fim acaba meio que juntando as coisas. Então, eu diria também para a pessoa se preparar um pouco emocionalmente e até financeiramente para esse momento, né? E eu acho que é isso. Eu acho que seriam as três coisas que eu faria, assim. Empreender em algo que eu conheça, validar o problema muito bem antes de começar até construir, gastar dinheiro, investir mais tempo, até às vezes sair do meu emprego e me preparar emocionalmente e financeiramente para um momento mais turbulento no início. É claro, existem pontos fora da curva, pessoas que levantam capital antes, com PPT, pessoas que têm, né, vêm de famílias com condição para bancar a situação, mas eu acho que no geral seria as três coisas que eu começaria a fazer. Gostou? Pegou a visão? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Não precisa abrir empresa agora, não precisa fazer nada muito formal, assim. Acho que agora é validar, assim. Todo começo é validação. Quanto mais validação, melhor. Muito bacana. Tiago, como é que as pessoas se conectam com a Movestax? Movestax, movestax.com, MOVSTAX, né, Movestax com X no final.com. A gente tem um modelo que é freemium, né? Então tem um tier que é de graça, as pessoas podem testar, inclusive a gente tem muitos devs que gostam de usar ali, tem um PostgreSQL como serviço de graça, podem subir um aplicativo de graça, às vezes um website, uma landing page, para testar o produto. Comigo especificamente, vocês... Bem, esse livro aqui, né, o Transformação Digital Desmistificada, está em várias livrarias, né, mas acho que o digital, principalmente na Amazon, é sempre o lugar mais barato. Eu não sei o que a Amazon faz, mas eles sempre têm, né, os livros mais baratos, assim. E também nas minhas redes sociais, né, Thiago Caserta, em todas elas, né, Thiago com TH, Caserta com S. Então eu estou mais presente hoje no LinkedIn e Instagram, e eu tento falar muito sobre isso, né, um pouco de tecnologia, com IA, né, essa evolução que a gente vê, né, em termos de transformação, né, humana através da tecnologia, e bastante de startups, empreendedorismo, né, etc. Então, quem quiser. E em thiagocaserta.com tem basicamente tudo lá. Então, assim, se entrar em thiagocaserta.com vai ter todos os links possíveis para as minhas redes sociais, enfim, até para coisas que até surpreendem as pessoas, né? Eu, por exemplo, eu produzo música eletrônica, né? Essa é uma coisa que choca. Lá tem, né, o link para minha playlist no Spotify, por exemplo, né? Para o meu perfil de artista no Spotify. Então, que legal! Meu escape criativo, eu chamo. É meu escape criativo. Infelizmente eu não consigo fazer tanto quanto eu gostaria, mas às vezes eu solto umas coisinhas lá. Tiago, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera e deixar um recado para quem está assistindo a gente. Legal. Bem, pessoal, queria agradecer, né, quem ficou com a gente até agora, né? Querendo ou não, a gente ficou aqui 1 horinha conversando, o papo foi bem legal.
Eu queria deixar, né, como mensagem final, assim, encontrem o propósito de vocês. Acho que isso é a coisa mais relevante nas nossas vidas. Acho que a carreira nossa profissional é um pedaço gigantesco da nossa vida. A nossa família também, obviamente, mas ter um propósito é o que vai drivar muitas vezes decisões que a gente vai tomar. E eu aprendi isso talvez um pouco tarde, assim. Eu queria ter, talvez, certas decisões na minha vida eu teria tomado talvez um pouco diferente se eu já tivesse visto, né? Eu já tivesse entendido claramente meu propósito. E eu acho que só tem a agregar na nossa vida ter essa visão clara, né? Eu falo muito que às vezes o que falta na nossa... Muita gente fala, putz, eu me sinto travado, né? Hoje mesmo eu respondi uma pessoa, pô, me sinto travado, eu me sinto, às vezes, não sei, eu não consigo progredir. Eu falo, cara, isso aí, sabe o que é? É falta de clareza. É mais falta de clareza do que de energia. Você tem energia, só que você não tem clareza do que você tem que fazer. E eu aprendi que quanto mais clareza a gente tiver no processo, melhor, assim. Então, fica a dica. Inclusive, até um livro que o meu terapeuta aí recomendou recentemente, que eu li, que é muito bom. Poxa, agora me falhou até a memória aqui o livro. Mas eu vou deixar no link aqui, cara, deu um total branco. Você lembra o nome do autor? É a última... Caramba, cara. Eu não vou lembrar, enfim. Mas foi um livro muito legal, assim, que me ajudou pra caramba a entender que a gente precisa muitas vezes, para ter clareza, olhar o processo e não o resultado final, né? Então, isso ajuda muito também no aspecto do propósito. A gente pode ir desenvolvendo, né, o nosso propósito, mas se a gente também só olhar o resultado final, a gente às vezes vai se sentir meio paralisado, assim, poxa, mas eu quero alcançar aquele objetivo. Não. Olhar o processo, executar o processo. Eu falo muito isso, por exemplo, em vendas, né? Às vezes a gente fica muito focado, preciso vender. Cara, foca no processo. Eu preciso mandar 10 e-mails hoje, eu preciso fazer 10 ligações. Né? É muito mais fácil a gente se movimentar assim do que se a gente também olhar, né, o resultado que a gente espera. Então é isso. Tiago, eu queria entender com você como é o seu momento pausar na programação. A hora que você descansa, ou que você relaxa, ou que você recarrega a sua energia. Cara, eu acho que assim, a maior fonte de recarga da minha energia são meus filhos, sem dúvida. Né? Eu tenho dois, uma menininha, a Luiz e o Paulo. E eu acho que na sequência eu tenho um pouco esse aspecto mais criativo, então eu gosto muito de música, de produzir música. Então... E você vai deixar o link pra gente do Spotify? Vou deixar. Na verdade... Então tá. Vai estar nos comentários. Vai estar nos comentários, mas se entrar em thiagocaserta.com, tem lá também um linkzinho, Bacana. Dá pra acessar. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Adorei demais essa conversa. Eu que agradeço a conversa, Rô. Foi muito bacana. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, pela forma como você está conduzindo aqui. E eu tenho certeza que vai cada dia ser de mais sucesso aqui o podcast com a sua liderança aí, hosteando, né, e conversando com todo mundo. Muito obrigado. Obrigada. Meu amigo, minha amiga, muito obrigada por você ter ficado aqui com a gente hoje. Quero agradecer o seu tempo e quero agradecer os nossos patrocinadores também. Muito obrigada. Até a próxima semana. Tchau, tchau.